Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, a partir do versículo 17, diz assim a palavra do nosso Deus: E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Amém, irmãos? Podem sentar. Queridos, nós estamos diante, dessa carta, que é uma carta maravilhosa. No capítulo 2, o apóstolo Paulo vai desenvolver com os seus a ideia da salvação. Ele vai explicar como isso funciona e para que isso funciona. Na metade do capítulo 1 na metade do capítulo, do versículo 1 até o versículo 10, o apóstolo Paulo ele vai explicar como é esse desenrolar da salvação. Ele vai falar que nós estávamos mortos em delitos e pecados e Cristo nos deu vida. E essa vida ela nos foi dada mediante a graça, que é um favor imerecido. Através dessa graça, ele nos conecta à obra de Deus. Isso é importante sempre ser frisado, porque quando a gente fala de salvação pela graça, alguns acham que a gente não tem mais que agir, ou não temos que ter mais nenhum tipo de atitude, ou não temos que ser transformados, ou não temos que passar por uma mudança de vida. Muito pelo contrário, a verdadeira graça de Deus traz um impacto transformador para a vida de todo ser humano. Amém? Por que então nós somos salvos? Ele vai explicar a partir do versículo 11, que havia um muro de separação entre nós, que somos os gentios, e os judeus. Por que ele fala um muro de separação? De onde ele tirou isso? Quando nós estamos falando do templo que os judeus tinham, nós estamos falando da seguinte estrutura. Nós estamos falando do pátio, do lugar santo e do santo dos santos, ou lugar santíssimo. Daí que vem a ideia que Jesus fala: eu sou o caminho, que é o pátio, eu sou a verdade, o lugar santo, e eu sou a vida, lugar santíssimo. Essa era a ordem de construção. E eles ainda, os judeus, fizeram à volta do templo um muro. Era um muro baixo para que quem estivesse de fora conseguisse enxergar. E só era permitida a entrada no templo, no pátio, àqueles que eram judeus. Isso era permitida a entrada de quem no lugar santo e no lugar santíssimo, quem fosse levita. E por aí vai para executar o serviço. Paulo usa a metáfora do muro justamente para mostrar para a igreja que não existia mais uma distinção entre judeu e gentio. Ou seja, não é como se os judeus fossem um segundo povo de Deus, ou eles tivessem uma salvação diferente para a igreja. Não. Só é salvo aquele que crê em Jesus. Hoje o judeu, ele é o que então? Ele crê em Jesus? Ele crê, ele é um cristão. Ele não é um cristão, ele é um ímpio. Porque para ser igreja, para ser povo de Deus hoje, tem que estar em Cristo. Amém? Porque ele veio para o que era seu, e o seu ali não são necessariamente os judeus, mas a gente não vai entrar nesse mérito aqui agora. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de quê? Se tornarem filhos de Deus. Isso é João 1. João, no capítulo 3, Jesus fala: aquele que tem o filho tem a vida, aquele que não tem o filho não tem a vida. E a ira de Deus sobre
ele permanece. Amém? Ou seja, para ser povo de Deus, nós temos que estar em Cristo, nós temos que ser salvo. E o povo de Deus se chama igreja. E a igreja tem uma cultura. Tem se popularizado, aqui o negócio é bom, né? Tem se popularizado em algumas novas comunidades e denominações um conceito chamado cultura da casa. Tá certo? Tá certo, né? Cultura da casa. Esse conceito é como se fosse para trazer mais uma responsabilidade que nem eles mesmos conseguem suportar e conseguem carregar. Essa é a modernização do que a gente chamava antigamente de doutrina. Por exemplo, você tinha muito forte os irmãos não é mais velhos, né? Mais experientes, né? Que chama, né? Os irmãos mais experientes que foram de Assembleia de Deus tinha a questão do vestido, né? Que era o vestidão. De repente, algumas ainda devem ser até hoje, né? Se eu não estiver enganado. Deus é amor deve ser assim ainda, né? Você tem uma experiência muito boa, né? É o vestidão, a antidepilação, né? Não tinha, ou deve ter ainda, na questão das mulheres, fora outras coisas que eles colocam de exigência, que antigamente se chamava de doutrina, ou nas comunidades e igrejas mais tradicionais se chama de doutrina, e as igrejas mais modernas, velho famigerada parede preta, né? Chama de cultura da casa. Dependendo do que eles estão chamando de cultura da casa, vai ser bênção. Mas fato é que o reino de Deus ele tem uma cultura e a gente precisa entender como implementar e como andar sob essa identidade cultural que nós temos. Primeiro a gente tem que entender o que é a cultura. A cultura é um conjunto de crenças, de valores, conhecimento e forma de viver que a gente compartilha com uma comunidade. Vamos pegar o conceito e vamos trazer um exemplo prático. Cada povo tem uma cultura. Por exemplo, se eu, no meu lindo e esbelto corpo, colocar uma saia e andar aqui na rua, vai ser estranho, não vai? Vai ser meio esquisito. Agora, se eu fizer isso, e claro, com a estética do local, lá na Escócia, vai ser estranho? Não, porque é cultural. Na Escócia é cultural que o homem, para mim aquilo é ridículo, né? Com todo respeito, espero que nenhum escocês veja essa mensagem no YouTube. Mas para mim aquilo é horroroso. Mas, amém. É cultural. Vou te dar um outro exemplo de cultura. Como é que o brasileiro ele é quando ele conhece alguém ou quando ele encontra alguém? Já vai ou abraça ou beija. Aí dependendo do estado é 2 beijos. Eu não sei como é no Rio. Eu sempre confundo se é 2 ou se é 1. É 2? É por isso que às vezes a pessoa parece que fica no vácuo, né? Que eu só vou em 1, que eu fico na dúvida se é 2 ou se é 1. Mas para o brasileiro é normal. A gente chega, aperta a mão, abraça, beija na bochecha, essa coisa toda. É cultural para o brasileiro. Se você, em algum momento, estiver no Japão, estiver na China, você vai ser considerado como uma pessoa completamente invasiva, porque eles são muito na deles. Eles não são do contato físico, eles não são dessa comunicação, dessa proximidade, só com quem é íntimo, marido, mulher, filhos, mãe, pai. Agora com um conhecido, nem tente fazer isso, você vai ser visto como alguém invasivo. De repente é por isso que o brasileiro ele é tão entrão e toma conta da vida dos outros, né? Fica a reflexão aí. Crítica social, né, que chamam. Quando a gente está conversando com alguém e a gente quer dar o ok para alguma coisa, quer falar que está tudo certo, está beleza, como é que a gente faz? Assim, né? Tá beleza, tá tranquilo, tá ok. Se a gente fizer isso na Turquia ou na Grécia, vai ser um problema. Porque para eles isso é considerado, não sei porquê, um gesto obsceno. É um gesto desrespeitoso. Talvez seja o que para a gente é o dedo do meio. É muito cultural, é muito costume. A igreja e o reino, ele tem esses costumes, não esses, ele tem os seus costumes, ele tem a sua cultura, e a gente precisa entender como implementar isso no conceito de comunidade. Toda comunidade, ela existe, irmãos, por um propósito, e a gente precisa ter consciência do nosso propósito.
Se a gente não entender e não andar sob esse propósito, a gente não entende o porquê a gente faz o que a gente faz. Talvez vocês estejam ou nessa fase, vocês dois, ou vão entrar nessa fase com a filha de vocês. A Isabel já passou muito isso, Noraci, Mário, irmão Everaldo e irmã Alessandra, tenho certeza que passaram. Que é a fase do questionamento da criança. Que tudo a criança quer saber, tudo o filho quer saber do porquê que está fazendo. Meu pai, ele passava um perrengue comigo. Que ele ia mandar eu fazer uma coisa e falava, por quê? Por quê? Por quê? A gente foi assim. É muito difícil uma criança não ser assim. A gente quer entender o porquê que a gente está fazendo. Aí, às vezes, os pais acham que está querendo afrontar ou está querendo questionar. Não, a gente só quer entender. O filho só quer entender por que ele tem que fazer determinada coisa. E a gente, para fazer com excelência, a gente precisa entender o porquê a gente faz o que a gente faz. O porquê que a gente vem para a igreja. O porquê que a gente é membro de uma igreja. O porquê que a gente é salvo. A gente precisa entender isso. Se eu chegar para qualquer pessoa na rua e falar assim, olha, você precisa ser salvo. Ela vai falar, do quê? Está vindo uma bomba? O Putin ficou chateado e apertou o botão da bomba nuclear. O que que tá dando? Ah, ou então, se for na Pavuna, a pessoa vai entender. Claro que eu preciso ser salvo. Olha onde eu moro. Ela vai ficar confusa. Mas aí a gente tem que fazer o quê? Explicar a obra da redenção, a obra da salvação. Para ter a boa notícia, eu primeiro tenho que receber a má notícia, certo? Se o evangelho é boa notícia, existe uma má notícia. Qual é a má notícia? Estão todos condenados. Qual é a boa notícia? Jesus veio para me salvar. Qual é o propósito, então, de toda e qualquer comunidade cristã? E a nossa igreja não se isenta disso, somos uma comunidade cristã. O propósito da igreja, da comunidade, é louvar a Deus, ser redimido por Cristo e ser cheio do Espírito Santo. O propósito da igreja se resume a isso. Quando a gente entende o nosso propósito, a gente caminha sobre ele. E a gente foca no propósito. Quando a gente tem um foco, as coisas adjacentes, os problemas adjacentes, eles não vão interferir no objetivo da nossa comunidade. Eu vou dar um exemplo bem radical. Se amanhã ou depois a proprietária desse espaço pedir o imóvel de volta, a gente vai deixar de ser igreja e comunidade porque não temos o imóvel? Isso vai acontecer? Vai? Não vai acontecer. Por quê? Porque o nosso propósito não se resume ao imóvel. O nosso propósito não se resume ao endereço. O nosso propósito se resume em louvar a Deus, ser redimido por Cristo e ser cheio do Espírito Santo. A nossa igreja, ela pode estar nas casas. A nossa igreja, ela pode estar na rua. Ela pode estar em um outro imóvel. Independe de onde ela vai estar, desde que a gente louve a Deus, seja redimido por Cristo e seja cheio do Espírito Santo. A gente pode ficar sem energia, como ficamos essa semana. Se for no domingo de manhã, é mais simples para a gente cultuar. A gente não pode se prender com aquilo que é adjacente. A gente não pode se abster porque não tem XYZ. Hoje o tempo está tranquilo, hoje o tempo está legal. Mais ou menos também, né? Que é outra coisa que está esquisita aí no Rio de Janeiro e no Brasil. Que hora é calor, aí depois fica frio pra caramba. Aí chove com o tempo nublado que parece que está frio e está abafado a beça. Vai entender. O pessoal que fica atacando lixo na rua aí, né? Não é? Como é que chama? Poluição. Então, hoje o tempo está tranquilo. Mas, irmãos, deixa chegar dezembro e janeiro. Vai ser aquela maravilha, não vai? Não vai, irmã Alessandra? Vai ser bom a beça. É bom para pregar, sabe, irmão Everaldo? É bom para pregar quando chega no ímpio e fala assim, está sentindo esse calor? No inferno é pior, hein? É terrível, é triste. No calor aqui, vai estar terrível. Vai estar terrível. Isso vai ser motivo para a gente não cultuar? Claro que não, porque nós estamos com o olho, com foco no propósito. Louvar a Deus, redimidos por Cristo, cheios do Espírito Santo. Quando a gente foca no propósito, os problemas adjacentes, estruturais, estéticos, temporais, não vão nos impedir, não vão nos deter.
Quando a gente entende o foco, o objetivo e o propósito. Para isso, nós como comunidade temos que andar em responsabilidade e sintonia. E aqui a gente vai falar de algumas posturas que nós como igreja temos que ter, seja no culto, seja nas nossas reuniões, seja na nossa semana, no nosso mês, em relação à nossa comunidade. E a gente vai explorar o que esses comportamentos querem dizer, querem manifestar. Eu vou dar um exemplo aqui. Primeiro, a assiduidade e a pontualidade. Assiduidade é muito termo de gestão, né? Assiduidade é a frequência nos cultos, e a gente não tem esse problema aqui, e nem de pontualidade, por incrível que pareça, né? A gente não tem esses problemas aqui. Você imagina, quando a gente entra numa igreja e a gente já foi numa igreja assim, que o culto era 7h30, irmão Everaldo, só que dava 7h40, 7h45, nada de começar o culto. Aí os irmãos não chegavam mais 7h30, porque começava 7h30. Para que eu vou chegar às 7h30? Chegava a que horas? 7h45, 7h50. Quando a gente se atrasa, ou quando a gente deixa de ir às reuniões e às programações regulares da nossa comunidade, a gente está passando um recado. Eu vou te falar como era antigamente, quando existia um mover do espírito mais profundo. A gente tinha expectativa. Eu já falei uma vez numa pregação, estava lá na garagem, eu acho, né? A minha família morava no Santo Cristo. Santo Cristo, Isabel. A igreja era em Irajá. A gente ficava, né, irmão Mário, preso no trânsito, ali em Vicente Carvalho. Era Vicente, depois em Irajá, e depois em colégio. Não dava para ir. Isso, lá no Santo Cristo, né? A gente pegava uns 3 ou 4 trânsitos, no mínimo, em cada culto. O culto começava às 7h30. Isso, quarta e sexta. A gente saía às vezes 5h30 da tarde de casa. E a gente ia com uma expectativa muito grande do que iria acontecer. Às vezes não acontecia nada. Era só mensagem, louvor, a pregação, a oração e depois vamos para casa. Mas a gente tinha uma expectativa em cultuar a Deus. A gente tinha uma expectativa em louvar a Deus. Com o tempo, com o esfriamento espiritual, e é por isso que eu tenho usado o momento de contrição para clamar por esse revestimento de poder, a gente foi perdendo o zelo e a expectativa no culto. Quando a gente se atrasa, não pense que você vai estar me chateando, porque a gente vai começar o culto na hora, independente de quem tiver. Quando você não vem, não ache que não vai ter culto só porque você não veio, porque vai ter o culto. E eu não estou falando, irmãos, como é o caso da irmã Isabel, né, que de uns meses para cá tem uma programação do trabalho que é na quarta-feira, e ela fala comigo quase toda semana, triste, porque ainda não conseguiu mudar. Existem exceções, amém? Amém? Eu não estou sendo radical dizendo, eu não posso faltar culto, eu vou ser julgado se eu faltar culto, eu vou ser taxado como endemoniado, como desviado se eu faltar culto. Não é isso. Eu estou falando de zelo e de expectativa. Eu vou te dar um exemplo de zelo e de expectativa. Quando o jovem, ele começa a paquerar, né? Paquerar a moça, começa a se engraçar ali com a moça, ou ao contrário, aí marcam de se encontrar, dificilmente atrasa, porque existe uma expectativa do que pode acontecer. Quando tu abre uma empresa, um negócio, que quando tu era funcionário, tu atrasava, né? Porque tu não tinha expectativa naquele teu trabalho, mas quando tu abre o teu, tu passa a ter expectativa que o teu negócio vai crescer, que o teu negócio vai fluir, que tu vai vender mais, que tu vai fechar mais contratos. Quando a gente falta e quando a gente se atrasa, a gente está deixando o zelo pelo culto e a expectativa de lado. A gente vai esfriando. A nossa presença e a nossa pontualidade, ela comunica algo, ela comunica uma verdade. Nós temos uma responsabilidade como comunidade, que é executar o serviço que a gente foi chamado para executar. E veja bem o que eu estou falando de serviço, eu não estou falando de ser visto.
A gente confunde achando que todo serviço tem que ser um serviço que eu seja visto. Alguns serviços na igreja fazem com que a gente seja visto. Esse que eu estou executando agora é um deles. Só que não é sinônimo de serviço ser visto. Existem serviços que são executados que vocês não veem. Alguém chegou cedo, isso aqui estava muito molhado de manhã por causa da chuva, e secou. Outro chegou cedo e limpou as cadeiras. Vocês sabem quem foi? Não. Porque não estamos aqui para ser vistos, mas para executar o serviço pelo zelo da nossa comunidade. Todos podem cooperar no reino, irmãos. Todos podem contribuir no reino de Deus. A gente tem o ministério dos midianitas, você conhece? Qual que é o ministério dos midianitas? É o dela, é a mídia. Como a gente consegue se comunicar com pessoas de outros lugares? Através da internet. Se não tem esse serviço, a gente vai ficar mais limitado, o alcance vai diminuir. E não vai ser multiplicada a palavra de Deus e alcançar mais pessoas. Se eu me botar a cantar de novo como era no início, talvez os irmãos vão embora. Vai embora? Vai não, fica. Sou teu irmão, mulher. Tem o café, tem a água, tem o aluguel que é pago, tem tudo isso. Existe um serviço por trás que permite que a gente consiga viver em comunidade. Ano que vem, escreve o que eu estou dizendo, essa igreja não vai parar. Essa igreja vai avançar. E eu só estou falando de escola bíblica, consagração e evangelismo. Irmãos, a gente vai fazer muito mais. O que não vai faltar é serviço. Porque nós precisamos conquistar o terreno que a igreja deixou para o diabo, que a igreja deixou para a política, que a igreja deixou para o ativismo. Tem muitas almas desesperançadas. E essa missão recaiu sobre a Igreja Aliança Cristã, apacentar as ovelhas que foram destinadas para a matança. E como a gente vai fazer isso? Com serviço. Com serviço. Tem muita gente no hospital que precisa ouvir a palavra. A irmã tem ido bastante, tem visto. Cada um tem um serviço. Cada um tem algo a contribuir. Pense bem. Você pode ser chamado por mim. Eu posso chegar e falar, irmão, olha, a gente tem isso e isso para fazer. Ou você pode ter uma vontade, não tem problema, vem, fala, a gente conversa. Se não for a hora para executar, a gente vai conversar. Se for a hora, a gente vai executar. Mas não recue naquilo que você pode fazer. Não recue a forma que você pode contribuir. Terceiro ponto sobre a responsabilidade e a sintonia que uma comunidade deve ter. Toda e qualquer comunidade, a gente está falando da nação de Israel, a gente pode falar dos discípulos de Cristo, a gente pode falar de uma igreja, uma congregação, todos andam através da contribuição financeira. E aqui eu vou passar rápido porque eu não gosto desse tópico. A contribuição financeira representa uma consciência que eu e você temos do avanço missionário que a comunidade tem que andar. Não espere que para contribuir, para que você contribua, eu tenha que vir pedir. Eu não vou pedir. Eu vou conscientizá-los. Amém? Eu conscientizo a igreja que nós temos que ler a Bíblia. Eu não vou ficar mandando você ler a Bíblia. Eu explico por que você tem que ler a Bíblia. Eu explico por que você tem que jejuar. Eu não jejuo por você. E eu não mando você jejuar. Eu já cheguei e falei, olha só, vamos jejuar toda semana? Não. Eu explico a importância de jejuar toda semana. A contribuição financeira é a mesma coisa. Quando a gente fala tanto de estrutura, quanto de material para a gente conseguir evangelizar. O nosso foco principal, os irmãos sabem, acho que eu já comentei com todo mundo, que eu tenho um objetivo particular meu de colocar uma porta para colocar o ar-condicionado aqui. Só que esse, irmãos, é o último dos objetivos financeiros que o ministério tem.
O nosso objetivo é conseguir espalhar bem a palavra através das redes sociais e fazer material, panfletos, prospectos, mas não aquela coisinha, né, de Deus ama você, não, alguma coisa impactante para botar nas casas. Para a gente, quando estiver conversando com alguém, conseguir entregar ali alguma coisa tangível, para quando ela abrir a mochila dela, lembrar da igreja, lembrar que falamos com ela. A gente tem o meu pastor, o pastor Sandro, ele tem uma filha, que o nome dela é Manuela, inclusive. Ela é missionária. Ela estava na África um tempo desses. E ela vai, em dezembro, né? Uma semana depois do casamento, ela vai para onde? Vai para o sertão. Como é que ela se mantém lá? Através de contribuição financeira. Uma igreja só é uma igreja se ela envia missionários, se ela evangeliza. O teu dinheiro não é para entrar para o meu bolso. O teu dinheiro, e o meu dinheiro, inclusive, também, não é para a gente enriquecer, mas é para levar esse evangelho adiante. Toda a contribuição financeira que Paulo participou, que Jesus participou, que os apóstolos participaram, eram para quê? Missões. Avanço no reino de Deus. Na nossa declaração de fé, a gente, como membro dessa comunidade, assume a responsabilidade de ser contribuinte regularmente. Para quê? Para o avanço missionário. Só que aí é engraçado, né? Agora é a hora que eu gosto. Você pega os megatemplos, as grandes igrejas vão fazer ação social. Eles já tiram o couro do povo no culto. Mas aí como é que faz na hora da ação social? Todo mundo tem que contribuir. Aqui a gente não precisa fazer isso, ou não vai precisar, desde que a gente tenha consciência da importância da contribuição. Vitor, eu ainda tenho desconfiança e não me sinto à vontade. É você e Deus. É você e Deus. Você nunca vai ser persuadido a contribuir financeiramente. Por quê? Com fé eu digo a todos vocês, quer vocês contribuam ou não, quer eu contribua ou não, quer eu pregue ou não, quer vocês executem um serviço ou não, o reino de Deus não vai parar. Amém? O reino de Deus não depende da minha pregação, não depende do meu dinheiro, não depende da tua pregação, não depende do teu dinheiro, não depende de mim, não depende de você. O reino de Deus depende única e exclusivamente de Deus. A gente vai ter uma mensagem sobre contribuição e a gente vai, contra a minha vontade, né, esmiuçar mais o assunto. A gente, como comunidade, tem que ter um domínio sobre uma característica que destrói famílias, grupos, empresas, igrejas, tudo isso. A gente tem que ter um domínio sobre um membro do corpo. Qual membro do corpo você acha que a gente tem que dominar? A língua. Essa daí. Tem gente que quer falar em língua estranha, né? Mas não domina a própria língua. Tem gente que quer sair por aí pregando, irmão Everaldo, ganhando o mundo para Jesus, mas não segura a própria língua. A gente precisa criar essa cultura, ou melhor, a gente precisa manter essa cultura de que quando a gente tiver qualquer problema com qualquer irmão, no máximo você procura a liderança, mas você não vai difundir o problema que você teve com alguém da comunidade, com outro, com um terceiro que nada tem a ver. Porque quando você faz isso, ou o que aconteceu com você foi um problema, ou você interpretou mal, mas você já difundiu para todo mundo. E a pessoa que foi ou a causa do problema ou mal interpretada é a última a saber. Aí acontecem as debandadas, os desvios. Tem gente que só desvia da igreja porque achava que na igreja ia encontrar uma família transparente, uma família que se pode confiar. Eu e a minha casa, eu e a minha família, se nós não tivermos transparência, se um ficar falando mal do outro, para terceiros, para os vizinhos, acabou.
Mas quando a gente tem a hombridade de resolver o problema um com o outro, de forma transparente, ou, se precisar de ajuda, envolver apenas o líder, o pastor, nós vamos ter, pelo menos aí, 90% a mais de paz do que toda e qualquer comunidade. O maior problema das igrejas, do relacionamento, é a língua. É a maldita língua, que é maldita quando usada para o mal. Se a gente criar uma cultura, se a gente se conscientizar que no pós-culto, ao invés de a gente levar assuntos e trazer assuntos externos, e a gente cultivar e ruminar o que a gente aprendeu, o que eu quero dizer com isso? Acabou o culto. Quando a gente se levanta para ir embora e vai conversar com o irmão, ao invés de a gente ficar falando do passado, das outras denominações, da política, do Lula, do Bolsonaro, e a gente falar sobre a palavra que a gente acabou de ouvir, ou de um texto que a gente leu, a gente vai se edificando. É um ajudando o outro. Não pense que você tem que ser alimentado só pelo que eu prego aqui. Um pode alimentar o outro, um pode ajudar o outro, um pode edificar o outro através da língua, conversando sobre a palavra de Deus. Aliás, Paulo fala que habite abundantemente entre vós a palavra de Deus. E como é que ela vai habitar? Vamos comprar um monte de Bíblia e vamos tacar aqui, é assim? Não. É quando a gente troca a experiência do que a gente aprendeu pela palavra de Deus. E o último ponto, honra. Só que quando a gente fala de honra, geralmente fala que a gente tem que honrar os líderes, né? E isso me dá uma agonia. O que o líder tem de tão diferente? O que eu tenho diferente de vocês? Vocês têm que me honrar. Ó Deus, obrigado pela vida do Vitor. Você tem que agradecer a Deus pela minha vida, é lógico. Assim como você tem que agradecer, Mateus, pela vida da tua esposa, pela vida da Isabel. O irmão Everal tem que agradecer pela vida do Mário, da Caterine. A Ana tem que agradecer pela vida da Noraci, da Tamires, do Mateus, pela minha vida também, né? Não? A gente tem que agradecer um pela vida do outro. A gente tem que honrar, não os líderes apenas. A gente tem que honrar o nosso próximo. A gente tem que honrar os membros da comunidade. Sabe o que é honrar os membros da comunidade? Você viu, eu passei na rua, eu vi o Mateus evangelizando. Eu chego para ele no culto, eu ligo para ele e falo, cara, eu te vi evangelizando, continua nessa força. Eu, infelizmente, não tenho essa disponibilidade, mas, cara, não para, continua. Ele não executou um serviço para ser visto, mas eu acabei vendo, então eu vou incentivar o meu irmão. Eu vou estender a mão para o meu irmão. Ah, o fulano, ele está evangelizando, ele está passando na minha rua, vem cá, toma um café, toma uma água, a menos que ele esteja no propósito, no jejum, você não vai atrapalhar, vai ser usado pelo diabo. Mas eu vou honrar não só o líder. Eu não quero, irmãos, e a gente não vai criar uma cultura que a gente tem que paparicar a liderança, que a gente tem que louvar pastor. Isso não existe aqui. A gente vai honrar um ao outro. A gente vai ajudar um ao outro. É assim que uma comunidade ela funciona. É assim que uma comunidade age. E quando, perceba como as coisas estão interligadas, quando a gente honra o nosso próximo, a gente não vai ter uma língua que se levanta contra ele. Quando a gente tem esse respeito e usa bem a língua, e a gente honra o nosso próximo, a gente vai ter a confiança da contribuição. A gente vai ter a assiduidade, a pontualidade. A gente vai executar o nosso serviço. A gente vai amar a nossa comunidade, a nossa igreja. Por isso a gente precisa avançar. A gente precisa avançar e muito na evangelização. Muito, 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 muito. Eu brinco quando eu passo na rua e vejo o pessoal, né, de camisa social, roupa social, assim, se eu estou com a Ana, com a Caterina, fala aí, ó, a concorrência aí. Olha a concorrência agindo. São testemunhos de Jeová, são os mormons. Estão evangelizando e estão ganhando. Aí a gente vira, irmão Everaldo, nossa, as vidas não são mais alcançadas, né, mãe? Nossa, ninguém vem para a igreja mais. Nossa, ninguém mais se converte. A vida de ninguém mais é mudada. Mas o pessoal está indo para testemunho de Jeová. Os mormons, você sabe qual o percentual de crescimento dos mormons? Anualmente, quase 10%.
Eles têm que bater em 1000 portas para conseguir ganhar uma pessoa para Jesus. 1000 portas. 1000. Essa é a estatística deles. Vou nem falar dos testemunhos de Jeová. Queridos, eles estão agindo, e se a gente não agir, a gente vai perder território. Por isso que toda a comunidade evangeliza, por isso que todo grupo procura mais adeptos ao seu grupo. E no nosso caso, a gente não quer mais adeptos, a gente quer salvos, a gente quer transformados, a gente quer levar esperança para a vida dessas pessoas. Como é que eu posso evangelizar? Tem 2 formas básicas, uma de forma geral. Pega e sai pregando por aí. Pega e sai pregando, sai proclamando. Se tu tiver essa coragem, louvado seja Deus. Vai para as praças, vai para o transporte público, vai panfletar na vizinhança, faz os compartilhamentos na internet, faz. E tem uma outra forma de evangelizar, que é uma das mais eficazes, que é evangelizar na sua casa. Você vai criar, e a gente vai estabelecer, esse é o 4º ponto. Na verdade, é o 3º, né? É um ponto adjacente do que a gente vai fazer ano que vem. Iniciar os pequenos grupos, onde a gente vai evangelizar as vizinhanças, de onde o pequeno grupo estiver estabelecido. Para quê? Para alcançar mais vidas a Jesus. Dessa forma, a gente alcança amigo, a gente alcança parente próximo, a gente alcança aquele que está afastado de Deus. Irmãos, tem igreja. Isso, se eles conseguiram manter isso, é muito lindo e é muito louvável. Eles tinham a meta de cada um conseguir trazer por ano uma vida. Eu não estou dizendo que você tem que trazer 30, 40, 50 pessoas para a igreja por ano, por mês. Não é isso. Mas eu quero te fazer um desafio. Se você achar que isso é de Deus, você vai, na oração final, lembrar de alguém que tu conhece, que é próximo a você, que mora perto de você, que você tem contato pelo menos semanalmente. E você vai começar a orar e jejuar por essa vida. E o Espírito vai te conduzir como você vai abordá-la, como você vai conversar com ela. Para que no momento certo você lance uma palavra e pregue para ela. Nem que ela vá para outra igreja, irmãos. A minha preocupação, como eu falei, não é adeptos da comunidade. São salvos, são convertidos, são homens e mulheres transformados. A minha preocupação é essa. Você sabe por que o judaísmo ele cresce? Os judeus, eles são isso aqui. Israel hoje, né? É isso aqui, pequenininho. Inclusive, esse símbolo feito em outro contexto não é muito legal, né? Israel é desse tamaninho, pequenininho, mas eles influenciam o mundo todo. Uma vez eu estava passando em frente ao Carioca com muita pressa. Encontrei um rapaz que eu gostava de conversar. Ele me abordou, já tinha me visto pregar. Aí começou a falar sobre os judeus. Aí falou que o irmão dele, Isabel, ele é judaizante, é prosélito. Aí ele disse que a gente evangeliza errado. Eu falei, Ele falou, vocês querem ir mover multidões. E vocês movem multidões. Só que esse número ele é todo fake. Eu falei, eu concordo contigo. 90% do país se diz cristão, você sabia disso? Aí eu pergunto para vocês, 90% é cristão? Não é mesmo. Por quê? É um evangelismo e é um cristianismo muito cultural. É bonitinho, é só para dizer que é adepto de alguma religião. Então, como é que é feito o evangelismo do judeu? Seleciona uma pessoa. Vai trabalhando essa pessoa, claro, desde que ela queira. E por um ano ele trabalha, essa pessoa. No segundo ano, você tem 2 prosélitos. E os 2, cada um escolhe mais uma pessoa. Em 2 anos, eles viram 4. Em 3, eles viram 8. Em 4, eles viram 16. Em 5, eles viram 32. Em 6, eles viram 64. Em 7, eles viram 128. E eu agora não consigo continuar a conta. Em 7 anos, um conseguiu 127 almas para o judaísmo. Se a gente incorporar esse propósito, aí é só fazer as contas.
de quantos a gente vira em 5 anos. É uma regra? Claro que não. Existe o dom de evangelizar, o ministério do evangelismo. Só que se a gente se esforçar um pouco, a gente consegue cumprir com o chamado de Jesus para a igreja. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Amém? A missão da Igreja Aliança Cristã, da nossa comunidade, é proclamar o evangelho de Jesus Cristo, promover o amadurecimento da fé de todos os membros através da palavra de Deus, sendo cheios do Espírito Santo. A nossa visão é ser uma comunidade que louva a Deus, transformados pelo sangue de Cristo e cheios do Espírito, formando discípulos dedicados a seguir o exemplo de Cristo e impactar a sociedade. E quais são os nossos valores? Quando eu comecei escrevendo, eu falei, rapaz, eu estou falando uma coisa que é fundamental aqui. Está no top, e isso que vai dizer todos os valores abaixo. Os valores da nossa igreja. Bíblia. É a palavra de Deus. A regra de fé e prática da nossa igreja é o quê? Bíblia. Bíblia, Bíblia e Bíblia. E resumindo, os valores que a Bíblia determina que uma igreja tem que ter: amor e compaixão. Se adentrar nesse lugar um homossexual, um morador de rua, o que a gente tem que fazer? Recebê-los bem, tratá-los bem, abraçá-los, estender a mão e ajudá-los dentro das nossas possibilidades. Quando a gente perceber, irmãos, que algum irmão está mal, se o Mateus perceber que o irmão Everaldo não está bem, o Mateus não tem que vir me comunicar. Ele até pode vir me comunicar: olha, eu percebi que o irmão Everaldo não está bem, e eu falei com ele. Você não precisa me comunicar para que eu vá falar. A gente pode se ajudar. Isso é amor. Isso é comunhão. A nossa comunidade, preste atenção nisso, não é uma comunidade que vem para um evento. A nossa comunidade, a nossa igreja, é um povo que vem para cultuar e viver igreja de verdade. Aleluia. Já estou crucificado com Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Jesus Cristo vive em mim. E a vida que eu vivia na carne, agora eu vivo na fé do Filho de Deus. É vida vivida na fé. É esse o amor que a gente precisa ter um com o outro. É o amor que a gente tem que ter com quem vem de fora. Nós temos que ter integridade e transparência. Nós não podemos nos habituar a escândalos pecaminosos. Isso quer dizer que eu não posso pecar? Você não pode pecar. Isso quer dizer que eu não vou pecar, que você não vai pecar? Não. Mas a gente não tem que se habituar a ter escândalo. Eu vou dar um exemplo para explicar o que eu estou dizendo. Se a gente tiver um pastor aqui, que ele caiu em escândalo de adultério, por exemplo, você sabe o que a maioria das igrejas fazem? Bota o pastor no mesmo banco. Depois de um mesmo banco, transfere ele para uma outra igreja, em outro lugar, Isabel, que ninguém conhece ele. Para quê? Para que ele consiga exercer lá o seu ministério, mas ele não foi tratado. Ele não passou por um crivo de restauração. Ele não se submeteu a uma disciplina. Por quê? Porque não tem integridade. Você já viu aquela pessoa falando assim: olha, eu vendo fiado para qualquer pessoa, só não vendo para crente. De repente o irmão que tem um negócio ali já deve ter passado por problemas desse tipo com crente. Quantos já não passaram? Sempre é crente, sempre é pastor. Por quê? Falta integridade. Então não pense a igreja que, se nós vermos, entendermos, soubermos ou formos revelados que alguém está trazendo escândalo externamente, que não vai ser tratado, que não vai ser chamado para conversar, que não vai passar por uma disciplina. A nossa função, liderando o ministério, é justamente zelar pela santidade da comunidade. Aqui não se passa pano para pecado. Transparência. Aqui não sou eu que domino sobre o dinheiro da igreja. A igreja tem uma tesouraria. O conselho que eu mais recebi do pastor Sandro foi esse: meu filho, todo discipulado, toda semana eu faço discipulado com ele, eu pelo menos tento, né?
Toda semana ele, meu filho, já fez a tesouraria? Mas pastor, a gente é tão pouquinho. A tesouraria vai ser os membros da igreja. Já fez a tesouraria? Faz. Por 2 motivos. Primeiro, para não dar motivo para que achem que você está mandando e está botando dinheiro no teu bolso. E segundo, para que tu não venha cair em tentação. O dinheiro não é teu, o dinheiro é da igreja. Transparência. Serviço e generosidade. Já falamos bastante sobre isso. Crescimento espiritual. Irmãos, quando nós incrementarmos outros eventos, outras reuniões na igreja, estejam presentes dentro da possibilidade. Uma coisa que é importante sobre isso: não mate o seu convívio com a família, o seu tempo de qualidade com a família, para passar tempo na igreja. Tem gente que passa 7 dias na semana na igreja e a família está destruída, só porque não dá uma atenção para o filho, não dá uma atenção para a esposa, não dá uma atenção para o marido. Amém? Não, se você tiver em falta com a tua família, não assuma o compromisso de estar em todas as reuniões da igreja, amém? Mas você tendo a possibilidade, ou até não tendo, se esforce. O culto de quarta e de domingo não é suficiente para a gente andar como comunidade. Precisamos ter reunião de oração, que é a consagração. Precisamos ter escola bíblica. Precisamos, porque temos que crescer espiritualmente. Não é evangelizar, ganhar um monte de gente, fazer uns eventos, uns cultos e as pessoas vão vir aqui para a igreja. Aí tem teatro, não vai ter teatro, já aviso de antemão. Para ter dança, aí para, persuadir o povo para ficar aqui. Aqui não tem isso. Aqui tem oração, louvor e palavra. Oração, louvor e palavra. Oração, louvor e palavra. Aleluia. Aqui é crescimento espiritual. Amém? Aqui não é, irmãos, para a gente vir e cumprir uma tabela, mas é para a gente amadurecer verdadeiramente. Unidade e respeito, evangelismo e discipulado. Esses são os valores sobre os quais essa comunidade anda. Essa é a cultura do reino. Se amanhã ou depois você chegar para mim e falar: Vitor, eu estou indo para outra congregação, primeiro eu vou te perguntar, qual o motivo? Se o motivo for um problema que foi causado aqui, a gente vai resolver esse problema antes de você ir. Você não está preso a essa comunidade, amém? Ninguém está preso a essa comunidade. Não quero que ninguém saia, tá? Antes que pergunte. Mas se você for para uma outra comunidade, seja com motivo ou não, seja porque você vai se mudar, preferência, tudo que eu falei aqui hoje é praticável em qualquer outra igreja. Porque não é a cultura dessa casa, é a cultura do reino. É o costume do reino. É o que vai revelar a identidade de uma comunidade cristã. A cultura é a ideologia e a execução de um sistema. Por isso o cristianismo não é apenas uma religião ou uma ideia ou um sistema político partidário. O evangelho é a manifestação da cultura do reino. Isso define a nossa identidade e o nosso estilo de vida. Entender a cultura do reino é o princípio fundamental da nossa vida cristã. Para a gente conseguir avançar, para a gente conseguir expandir as nossas tendas, para a gente conseguir crescer, para a gente conseguir alcançar mais almas, a gente precisa ter a cultura do reino impressa em nós. Eu não faço igreja sozinho. Um irmão não faz igreja sozinho. Nós juntos somos a comunidade de Cristo, a família da fé, o corpo de Cristo. Amém? Eu conto com você, e vocês contam comigo, e vocês contam com vocês. Nós vamos avançar e vamos expandir esse reino, quer gostem ou não, quer o diabo se incomode ou não. O nosso objetivo, irmãos, não é ser reconhecido aqui nessa terra, embora isso possa acontecer e vá acontecer, mas o nosso objetivo é ser reconhecido no céu e ser reconhecido no inferno. No inferno, claro. No céu, as nossas orações chegam a Deus e Ele nos conhece. Eu te conheço, te conheço, te conheço, Apocalipse. E no inferno, eu lembro de Leonard Ravenhill, ele escreveu um livro,
chamado Porque Tardo Plenando Vivamento. Se você não leu, leia. Se você tem dificuldade para ler, ouça, porque tem no YouTube, eu mando para os irmãos. Nesse livro ele vai falar o seguinte: o objetivo que eu tenho é estar no topo da lista de procurados do inferno. Lá no topo. Aí eu lembro do episódio que Lucas ele narra dos filhos do sacerdote Servas, lá em Atos dos Apóstolos. Você lembra disso? Lá é narrado que eles foram expulsar os demônios e falaram: ó, eu os conjuro vocês em nome do Jesus que Paulo prega. Aí o demônio virou, olhou para ele. Isso é a versão Vitor atualizada. O demônio olhou para ele e falou: eu sei quem é Cristo. Olha, eu sei quem é Paulo, mas vocês, eu não sei quem são. Então meu objetivo é ser conhecido no inferno. Não por estar lá, que eu não vou para lá de jeito nenhum, mas porque a gente vai incomodar as trevas. Talvez ser conhecido politicamente também, que a gente vai incomodar eles também. Mas isso é história para depois. Amém? Vamos ficar de pé, vamos falar com o nosso Deus.